Algumas camadas abissais são os reinos dos Lordes Demônios, e outras reinos dos deuses. A Rainha Aranha Lolth é um demônio que se tornou uma deusa, e seu reino infinito é o nexo de algumas das tramas mais nefastas do abismo. Lolth procura expandir seu reino atraindo mundos do plano material para sua teia demoníaca cósmica, ganhando poder adicional a cada conquista. A Rainha Demônio das Aranhas cobiça o status dos deuses mais poderosos e busca alcançar sua posição por meio de traição, engano e assassinato. A teia demoníaca assume a forma de uma imensa rede de pisos sobrepostos de pedra polida de 6 metros de largura, cada um com cerca de 7,5 centímetros de espessura. O exame dos caminhos revela um movimento sutil nos padrões aparentemente naturais da pedra, que mudam constantemente para formar os corpos retorcidos e os rostos das almas condenadas. Paredes curvas de teias pegajosas cercam os caminhos, criando corredores semelhantes a tubos. A teia é ligeiramente adesiva o suficiente para parecer estranha, mas não o suficiente para impedir o movimento. Escalá-la não é um processo muito difícil, exceto em locais especiais e particulares. Seu material é imune a fogo, frio e eletricidade, e a mesma possui dureza extraordinária, embora seja flexível e elástica, como qualquer teia comum. Uma infinidade ondulante de nuvens cinzas, pútridas, permeia a camada além dos túneis da teia. Os viajantes que se aventuram em tais nuvens devem ser detentores de uma vontade inabalável, para não serem arrastados para o caos do abismo. Muito abaixo da teia de Lolth, em poços de escuridão total, encontram-se os temidos poços da teia demoníaca. Aqui e ali, sólidas portas de metal conduzem a um caminho, aparentemente no meio do nevoeiro. Esses portais de fato levam a uma variedade de semiplanos e mundos do plano material que figuram nos esquemas políticos e militares de Lolth. Muitos desses mundos foram totalmente derrotados pelos lacaios dela, e estão agora repletos de Drow, demônios e outros servos da deusa aranha. Na teia demoníaca, as magias malignas ou caóticas funcionam como se fossem lançados por um conjurador com o dobro do nível normal. Magias que conjuram teias se espalham para preencher o dobro da área que normalmente ocupariam, e os venenos aqui são muito mais difíceis de serem tolerados pelo organismo. Magias que auxiliam a escalada duram o dobro do tempo, assim como qualquer outra que invoque qualquer tipo de verme. Criaturas malignas se curam naturalmente 2 vezes mais rápido que o normal. Dentro da teia demoníaca, o teletransporte é totalmente impossível, bloqueado pela vontade divina de Lolth. Alguns de seus agentes favoritos retêm esculturas geométricas especialmente amaldiçoadas que permitem viagens instantâneas de e para locais específicos na teia demoníaca. As chaves comuns, em ordem de raridade e valor, incluem pirâmides de ferro, esferas de prata, estrelas de bronze de 8 pontas e cubos de cristal azul claro. Os aventureiros devem evitar as patrulhas Drow que varrem os caminhos, bem como os demônios e horrores aracnídeos que cumprem as ordens de Lolth. As inúmeras portas de metal que conduzem a outros mundos não possuem nenhuma marca, e a tentativa e erro continua sendo o melhor meio de exploração sem a cooperação nativa. Em casos extremamente raros, um aventureiro persuasivo pode convencer um dos servos de Lolth a trair outro, mas nenhum jamais trairá a vontade de sua amada Rainha Demônio. A maioria dos residentes permanentes são adoradoras Drow de Lolth, clérigas poderosas e arrogantes que vivem para cumprir os caprichos sombrios de sua deusa. Essas agentes defendem a camada de intrusos e atuam como facilitadoras das ambições de Lolth nos mundos ligados à sua teia. O círculo interno de conselheiras e agentes da Rainha Aranha impõe respeito em diversos locais do plano material, e cada membro se considera uma figura importante na política dos planos exteriores. Lolth favorece algumas raças específicas de demônios, como os Yogg-Loths.
E esses servos de sua vontade divina superam em preferência demônios ainda mais poderosos como Balors e Nalfeshness, ligados à Rainha-Aranha, muito para seu desgosto. Lolth. A Rainha das Aranhas incorpora o mal absoluto da raça Drow. Cada movimento seu ferve com malícia, e sabe-se que a profundidade de sua crueldade surpreende até mesmo aqueles que a conhecem bem. Lolth despreza os seres planares mais poderosos do que ela, enquanto ao mesmo tempo desdenha aqueles abaixo, que ela considera inimigos ou peões. Ela usa as peças de jogo oferecidas a ela por seu culto generalizado para planejar numerosos esquemas nos mundos do plano material. Porém, Lolth está perfeitamente ciente sobre quando o tempo de planejar acabará e o tempo de agir começará. A deusa aranha estimula até mesmo os membros mais antigos de seu clero a serem cautelosos com a traição. Porém, e ao mesmo tempo, ela incita a todos a permanecerem atentos a uma chance de trair seus inimigos, que na sociedade Drow são frequentemente amigos declarados. Dissimulação. Nenhum ato exige mais atenção e admiração de Lolth do que a traição, e, portanto, ela favorece os servos que alcançaram sua posição por meio de astúcia e crueldade política. A Rainha-Aranha é capaz de mostrar grande bondade a esses servos favoritos, mas suas motivações finais são quase sempre puramente manipulativas. Lolth geralmente aparece como uma regente Drow ágil e imperiosa ao lidar com associados e subordinados, mas quando a batalha começa, ela geralmente assume a forma feroz de uma meio-aracnídea com 8 patas. Os residentes da teia demoníaca são totalmente leais à sua deusa, honrando-a em uma medida igual de admiração e medo. Eclavidra. A principal diplomata de Lolth e governante mortal suprema de sua organização e religião multiplanar é Eclavidra, uma sacerdotisa encantadora conhecida por sua crueldade e intrigas complexas. Totalmente sem compaixão e sempre pensando 3 movimentos à frente, Eclavidra elimina impiedosamente os rivais antes que eles se tornem ameaças, e sua disposição de manipular e descartar seus subordinados impressiona até mesmo Lolth. Na maioria dos casos ela usa um sorriso sarcástico, mas quando na presença de grandes seres planares, Eclavidra suaviza e mostra a deferência diplomática apropriada. Dito isso, ela caiu em desgraça com Lolth nas últimas décadas, depois que sua aliança com um deus elemental ancião prejudicou a tentativa de Lolth de trazer o mundo de Oerth para sua teia demoníaca. Depois disso, Eclavidra parecia ter abandonado Lolth, servindo como embaixadora do príncipe demônio Grast, talvez por insistência do Lorde Demônio Verin. Eclavidra finalmente seduziu e traiu Grast, recuperando assim seu status como a mortal mais favorecida de Lolth e a alta sacerdotisa terrena. A rainha dos poços da teia demoníaca admira a ambição acima da lealdade e considera Eclavidra um dos habitantes mais ambiciosos do abismo. Gethshug. Quando Lolth faz guerra contra um mundo do plano material, ela primeiro envia seu arauto, um bebelef de língua suave chamado Gethshug. A criatura aracnídea logo se torna conhecida em meio a um grande grupo de civis, onde anuncia a chegada iminente da Rainha-Aranha, enquanto simultaneamente empala os aterrorizados plebeus com suas pernas afiadas como navalhas. Como a maioria dos bebelefs imediatamente tentam destruir outros demônios, Lolth gosta de enviar o obsequioso Gethshug em missões diplomáticas para as cortes dos príncipes demônios, pois ela sabe que a presença dele sozinha é suficiente para perturbá-los e dar-lhe vantagem. O enviado de muitas pernas aprecia essas oportunidades, constantemente adiando o status e o poder dos demônios, e, ao mesmo tempo, lembrando-os da divindade e influência de Lolth no reino mortal do plano material. Laveth. Esta filha de Lolth e bela maga Drow está longe de ser a única progenie da Rainha-Aranha, residente na teia demoníaca.
Mas ao contrário de muitos de seus meios-irmãos e irmãs, que constantemente conspiram uns contra os outros, Laveth não perde tempo. Em vez disso, ela deseja atrair a própria Lolth e reivindicar a teia demoníaca como sua. Ela tem alguns líderes Drow de baixo escalão ao seu lado e conseguiu a ajuda de um bando de mercenários Slade, que estão preparados para fornecer uma distração que dará a Laveth a oportunidade de realizar um ritual chamado Angustiante, projetado para conceder seu controle sobre a camada. Personagens que não são desencorajados pela ambição implacável de Laveth e que estão dispostos a enfrentar seu covil nas profundezas da escuridão dos poços da teia demoníaca, podem encontrar um aliado útil contra Lolth, já que Laveth tem agentes até mesmo dentro dos Yokoloths, e permanece sempre pronta para atacar. Tenentes. Além de Eclavidra e dos Yokoloths, Lolth conta com uma rede de tenentes Drow menores, cada uma com responsabilidade sobre uma parte específica da teia demoníaca. As mais poderosas dessas servas são as clérigas Minolin, Lidnolo e Adinirak, como a maga Hiclaunin. Como a teia demoníaca toca tantos mundos e semiplanos, ela oferece uma enorme variedade de locais de aventura e potencial. Alguns lugares de interesse são: o Pântano Negro. Lolth usa este pântano desolado do plano material, cercado por montanhas, como um terreno fértil para alguns de seus experimentos mais sujos. Ciprestes cobertos de musgo e trepadeiras formam estradas naturais na lama, que se estende por cerca de 160 km em todas as direções. As plantas são exuberantes, mas possuem uma tonalidade doentia. Caer Sidi. Uma porta da teia demoníaca de Lolth leva ao reino de Caer Sidi, em um mundo obscuro do plano material. O portal se abre para revelar uma floresta coberta de mato e, além disso, um jardim bem cuidado em torno de um belo castelo com torres, situado no topo de uma pequena colina. O céu acima está bloqueado em um crepúsculo artificial, o sol sempre escondido atrás de um banco de nuvens escuras. Uma comunidade de pouco menos de 100 elfos, que se autodenominam os Fariseus, comanda este castelo, reforçado por um impressionante exército de hobgoblins, gnomos e trolls. Os elfos malignos neutros, liderados pelo ambicioso guerreiro mago Duke Alfric, escravizam os anões, orcs e kobolds de seu mundo, mas cumprimentam os visitantes calorosamente com promessas de um banquete em sua homenagem. Os arrogantes fariseus, de Caer Sidi, afirmam que sua localização remota torna cada visitante um motivo de comemoração. O Duque Alfric e sua astuta consorte ladina Merivane negociaram trégua com Lolth após a invasão que durou quase uma década. Alfric procura minar Lolth e apoia entusiasticamente qualquer um de seus inimigos, doando itens mágicos menores para a causa e até mesmo dando suporte durante as incursões iniciais. À medida que os personagens se tornam cada vez mais poderosos, no entanto, Alfric os trai, na esperança de bajular Lolth. Torre de Cristal dos Yokoloths. Um imenso pedaço de rocha preso na teia demoníaca explode com enormes fragmentos de cristal, dando a esta câmara com paredes de teia um caráter subterrâneo. Uma torre imponente de cristal roxo fica no topo da pedra. A fortaleza é o lar de 9 servas demoníacas de Lolth, que receberam ordens de proteger esta seção da teia demoníaca e os numerosos portais para outros mundos encontrados nela. Torres de cristal idênticas em outras regiões da camada abrigam cabalas adicionais de Yokoloths. Os Drow às vezes trazem cativos particularmente potentes para os Yokoloths para garantir que suas confissões cheguem aos ouvidos da própria Lolth. Assim, cada torre de cristal vem equipada com uma câmara de interrogatório totalmente operacional. Covil das Acólitas. Uma reitoria de pedra arrancada de um mundo do plano material abriga cerca de 3 dúzias de acólitas clericais de Lolth. Variando de aspirantes a poderosíssimas matriarcas,
Essas fanáticas dedicaram suas vidas a servir a Rainha-Aranha e não têm medo de morrer nesse serviço, esperando reencarnar como Yokolos. A área é administrada por uma das tenentes de Lolth, uma sádica inflexível, chamada Lirdinolo. As clérigas menores que estudam e planejam aqui não ousam desobedecer sua instrução cruel e inventiva. O emblema de Abrogard. Um amplo braseiro no centro desta câmara, de pedra cilíndrica, contém uma estrela de metal estilizada de 5 pontas, do tamanho de um escudo redondo de aço. O símbolo repousa em uma poça rasa de sangue negro retirada do cadáver resfriado de Abrogard, a principal divindade do mal no mundo de Guldor, que Lolth subjugou décadas atrás e está em processo de atrair permanentemente para a teia demoníaca como uma camada distinta do abismo. O emblema de Abrogard abriga os únicos vestígios remanescentes da divindade, banhando a câmara com energias perversas. Todas as magias malignas conjuradas dentro da câmara são estendidas e fortalecidas. Erelei Sinlo. Um portal do lado de fora do santuário de Eclavidra leva diretamente a um ostentoso templo de Lolth com vista para a cidade Drow de Erelei Sinlo, bem abaixo de uma cordilheira no mundo natal de Eclavidra. A cidade fica dentro de uma vasta câmara chamada Câmara dos Drows, e é o lar de criaturas malignas como Illithids, Rakshasas e Trogloditas. Esgueirar-se pelo templo, bem frequentado, é extremamente perigoso, mas o acesso aos mercados sórdidos e segredos misteriosos de Erelei Sinlo pode valer o risco. O Santuário de Eclavidra. Esta enorme caverna natural, com um telhado de basílica intrincadamente esculpido, serve como uma importante âncora para a teia demoníaca. A cidadela de 3 longas torres abriga cerca de 100 talentosos guerreiros Drow e clérigas que servem a Eclavidra, a governante das forças de Lolth na camada. Os aposentos de Eclavidra dominam uma das 3 torres da estrutura, mas os negócios da clériga a mantêm afastada do complexo mais de 70% do tempo. Quando em residência, ela geralmente descansa em um trono situado no topo de uma pirâmide de pedra de 9 metros de altura, repreendendo seus inferiores por sua indolência, enquanto ao mesmo tempo reforça seu entusiasmo pela adoração de Lolth e a defesa da teia demoníaca. Istvin. Um dos estratagemas mais ambiciosos de Lolth envolveu a tentativa de atrair a cidade humana de Istvin, e eventualmente o campo e o mundo ao redor, para a teia demoníaca. Fazer isso significava alinhar-se com várias tribos de gigantes da colina, do gelo e do fogo, bem como habitantes do subterrâneo, como Kuotoa, Bugbears e Trogloditas, para causar agitação no mundo da superfície que confundiria as coisas e deixaria os heróis de Istvin em uma situação insegura. A própria Eclavidra conquistou a admiração de sua matrona como a arquiteta desse intrincado esquema, executando a operação em Erelei Sinlo, também conectada à teia demoníaca. Mas o nexo da incursão abissal veio em Istvin, que se viu envolta em um hemisfério mágico negro que a trouxe parcialmente para o abismo. Durante esse período de conexão, uma entidade abissal desencarnada conhecida como Malgoth deslizou para o plano material, finalmente escapando do aprisionamento na matéria caótica do abismo que havia suportado por milhares de anos. Outrora um poderoso Oberith, Malgoth havia sido perseguido nos campos de caça de Spiraak, na 72ª camada do abismo, por um consórcio de 7 lordes demônios. Essa derrota ajudou a marcar a ascensão dos Tanarri, nos séculos seguintes à retirada da Rainha do Caos. Sombras bizarras e coincidências trágicas agora assombram a chamada Cidade das Sombras, cujo marquês desapareceu e os cidadãos cambaleiam à beira da revolta contra sua esposa desconfiada. Malgoth se tornou muito influente e a cidade ficou mais desesperada e violenta a cada dia. Embora a trama de Lolth em Istvin tenha falhado, colocando Eclavidra temporariamente em desuso, a Rainha-Aranha mantém uma entrada para a cidade, em parte por curiosidade em relação à entidade abissal que atualmente a habita. A porta se abre para um beco na praça central
Qualtain, e permite a passagem de volta para a teia demoníaca apenas para aqueles que usaram o caminho para chegar a Istven, impedindo que qualquer um que acidentalmente tropece na passagem entre no abismo. O Labirinto de Arachne. A entrada se abre no canto de uma câmara de pedra de 30 metros quadrados iluminada por uma película de fungos púrpura, fosforescente, cobrindo as paredes e o teto. Galhos, ossos secos e trapos esfarrapados cobrem o chão arenoso, e 5 portas idênticas marcam a parede oposta. Essas portas levam a um labirinto desconcertante no qual Lolth cria novos tipos de aranhas e amálgamas de aranhas. O labirinto não tem saída conhecida e não toca a superfície do mundo do plano material do qual foi escavado. Os servos de Lolth às vezes soltam prisioneiros no labirinto para saciar a fome dos habitantes aracnídeos. Prisão de Lolth. Inimigos proeminentes de Lolth que, por resiliência ou carisma, não podem ser destruídos, geralmente se encontram exilados na prisão de Lolth, um pequeno mundo plano com um diâmetro de cerca de 2.000 metros. 5 pequenos sóis brilham através do campo estelar escuro ao redor, variando em cores do vermelho ao branco. Um enorme colosso de ossos guarda vários prisioneiros enjaulados. Maldev. Uma porta na teia demoníaca se abre para um amplo vale aninhado entre montanhas altas e pontiagudas, que se assemelham a estalagmites no mundo derrotado do plano material de Guldor. O céu é roxo-azulado e parcialmente nublado, obscurecendo um sol que descansa baixo no horizonte montanhoso. As estrelas pendem pesadas no céu como luas maduras. A cerca de 11 quilômetros de distância, uma grande fortaleza de elegantes torres de pedra e ameias construídas em uma imponente montanha cônica liga a estrada subterrânea ao reino anão montanhoso de Maldev, o refúgio final do bem que cairá na invasão de Lolth a todo este mundo do plano material. A bela e quase inexpugnável fortaleza, Candlespire, atualmente é o lar de Kiaransalee, a deusa Drow da vingança e dos mortos-vivos. A Banshee vingativa se sente em casa entre os fantasmas e espíritos uivantes dos heróis caídos, angustiados que morreram em derrota total, vendo o reino assombrado como um reduto apropriado para recuperar sua força e prestígio após sua humilhante derrota nas mãos de Orcus, sob o governo da camada 113 do Abismo. Clérigas de Kiaransalee e seus servos Cuthmaren, sem pele, ocasionalmente abandonam Maldev para servir a Lolth como assassinas ou ajudá-la a combater um inimigo que usa mortos-vivos. O mundo noturno de Vlad Tolenkov. Uma única entrada leva da teia demoníaca ao jardim abandonado de um castelo moribundo situado em um mundo sem sol do plano material. Os poucos líquens e plantas carnívoras que ainda conseguem ganhar a vida aqui o fazem apenas com a ajuda da magia antiga empregada pelo mestre do castelo, o senhor vampiro e mago Vlad Tolenkov. Tolenkov é apenas um de uma cabala extremamente poderosa e influente de vampiros conhecida como a União dos Eclipses, cujo domínio abrange vários mundos do plano material. Cada membro desta ordem afirma ser seu governante legítimo, mas na verdade todos juram à nobre corte de Canchelsis, um semideus vampiro que habita dentro do infinitamente adaptável Covil da Besta e Mansão do Ancinho, na camada 487 do Abismo. Lolth tem admiração por essa realeza sombria, e trata Tolenkov como um diplomata, amante e consultor estratégico. O navio de Lolth. Este portal é diferente dos outros que saem da teia demoníaca, pois consiste em um par de portas de bronze, cada uma com 4,5 metros de altura e 3 metros de largura. A face das portas é lisa e inexpressiva, exceto por uma pequena depressão em forma de cubo no centro da porta esquerda. As chaves de teletransporte cúbicas azul pálidas se encaixam perfeitamente na depressão e, quando colocadas, brilham fracamente por 1 minuto, após o qual as portas se abrem para revelar um deserto plano sob um céu roxo.
Algumas magias poderosas também podem conceder passagem, mas nenhuma quantidade de força física abrirá as portas. A cerca de 1,5 km do portal ergue-se um enorme edifício de metal com o aspecto de uma aranha colossal. 2 câmaras bulbosas conectadas de painéis aparafusados, cuidadosamente sustentados por 8 pernas delicadas. O navio, uma fortaleza por si só, é a morada da própria Lolth, e funciona como uma embarcação de guerra na ocasião de incursões decisivas contra os domínios dos inimigos da Rainha Aranha. Os mitos da maioria das culturas do subterrâneo sugerem que tesouros inestimáveis e armadilhas mortais guardam as entranhas do veículo, que também foi projetado para abrigar um dragão negro e um dragão branco, vários humanoides selvagens, uma dúzia de Yokolos e numerosos retentores e servos Drow que cuidam de todas as necessidades de Lolth. Lentes da Esfera Venenosa. Um enorme globo de carne e metal espirra a cada movimento, vazando um líquido charoposo e venenoso no chão de mármore desta grande câmara. Personagens portando uma chave estelar de teletransporte feita de bronze com 8 pontas, incluindo Eclavidra, Gevshug e os outros tenentes, podem comandar a esfera para se concentrar em qualquer local do plano material, o que ela faz girando em uma sucessão de diferentes direções enquanto permanece fixa em um lugar. De repente, o movimento para e da superfície da esfera parece criar uma janela orgânica que revela uma imagem perfeita do local desejado. Lolth e seus agentes usam as lentes da Esfera Venenosa para rastrear mundos candidatos para possível invasão. O Orifício de Ugrushack. Um orifício ofegante e respingado de carne vermelha preenche uma enorme câmara com paredes de pedra anexada a uma via principal na teia demoníaca. O esfíncter ondulado devora preguiçosamente qualquer coisa colocada sobre ele, transportando suavemente os resíduos para a bizarra camada abissal conhecida como Ugrushack. A Fraternidade da Ordem cataloga Ugrushack como a camada 92 do abismo, designando-a como uma camada viva, para explicar sua aparente sensibilidade. A camada parece ser composta das entranhas de alguma criatura incrivelmente grande. As veias fluem como rios através de vastos túneis de matéria orgânica. Órgãos carnudos do tamanho de pedras pendem como frutas do teto distante, secretando fluido corrosivo em campos vivos embebidos em ácidos naturais. Nada sobrevive por muito tempo dentro de Ugrushack, e os asseclas de Lolth usam o orifício como uma comporta de lixo eficiente e depósito de prisioneiros. Apenas Lolth e um punhado de seus servos e descendentes mais confiáveis sabem a verdade, que Ugrushack não faz parte do abismo, mas é na verdade uma imensa criatura viva desde o início dos tempos. O ser divino já havia caído em Topor, quando os próprios planos exteriores tomaram forma. Ugrushack não foi capturado pelo abismo. Ele cresceu ao seu redor enquanto sua forma adormecida vagava pela matéria criativa crua do multiverso. Confinado pela realidade, Ugrushack não tem esperança de escapar. Como sua memória mergulha em uma era perdida no tempo, desconhecida até mesmo pelos Oberiths, Lolth ocasionalmente se aventura em Ugrushack para consultá-lo sobre algum assunto sábio e talvez sondá-lo em busca de histórias sobre a estratégia de seus implacáveis irmãos agora perdidos. Em troca, Lolth promete caçar sinais da raça de Ugrushack em outras partes da Grande Roda. O naufrágio da Rainha Faraday. Uma embarcação marítima de 42,5 metros de comprimento e design humano foi arrastada para um canto pouco usado da teia demoníaca. A proa do navio se autoproclama a Rainha Faraday, mas obviamente faz séculos desde que o navio tocou a água pela última vez. A Rainha Faraday é atualmente o lar de uma pequena colônia de 8 aranhas que procuram servir a Lolth, mas que ainda não causaram uma impressão forte o suficiente para permanecer na memória da deusa. O diário de bordo de um navio repousa entre tesouros dispersos e reivindicados pelo chefe Aranha.
O diário sugere que a tripulação humana ativou algo chamado dispositivo de Barbatos enquanto estava em um mar aberto e foi imediatamente transportada para o caos nebuloso do abismo, de onde o navio foi arrancado para se tornar parte da teia demoníaca. Não existem vestígios desse dispositivo, mas mencioná-lo na presença de Eclávidra ou Lolth é suficiente para ganhar uma sentença de morte imediata. Elas claramente sabem do artefato que abrange todo o plano e podem tê-lo possuído, mas agora o dispositivo de Barbatos está nas mãos de um Lorde Demônio rival.